Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu confeccionei ele com o barbante fio 6. Para vocês que ainda não me conhecem, é a primeira aula que estão assistindo, caiu aqui de paraquedas e não são inscritas aqui no nosso canal, vem fazer parte da nossa família? Se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando, expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Como eu havia dito, eu confeccionei esse caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Esse caminho de mesa é atendendo a pedidos. Uma inscrita aqui do nosso canal, uma amiga nossa, pediu para me fazer o desenho de uma flor que fosse fácil e que com ela desse para fazer um assento de cadeira. Então, através deste pedido que ela fez, eu fui em busca e encontrei essa flor e achei ela muito fácil. Espero que a Dona Maria de Lourdes goste e todos vocês gostem o quanto eu gostei. É muito fácil e eu amei o resultado. Esse caminho de mesa, ele ficou na largura com 45 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 1 metro. Ele ficou pesando 391 gramas. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem como a flor é fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Então, esta é a nossa aula de hoje. Esta é a flor. Ela é bem fácil de fazer. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e nesta ponta e na outra eu fiz esta carreira de 3 pontos altos tombados. Lembrando que esta última carreira é apenas uma ideia. Cada um de vocês podem usar a criatividade e fazer outra carreira, ou fazer a última carreira de vocês da forma que quiserem. Como eu sempre digo, aqui é apenas uma ideia, mas vocês são inteligentes, vocês são criativos. Usem a criatividade de vocês. Mas esta é a nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 69 correntes. Feitas as 69 correntes, vamos marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, a nossa primeira carreira, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, tirar mais 2. Ficamos com apenas uma argola na agulha. Agora, nós vamos fazer até o final destas correntes a primeira carreira, que é a nossa carreira base de pontos altos. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha carreira base, a minha carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 70 pontos altos. Por que 70 pontos altos? Porque fizemos 69 correntes e a corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos um total de 70 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, que será a primeira carreira do nosso gráfico. Vou subir aqui com 2 correntes, 1
duas. Vou subir apenas com duas, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós vamos ficar nessa ponta com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. Pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto rede, que são estes quadrados, com 2 correntes, pulando 2 pontos altos e copiando o terceiro ponto alto. Vamos fazer assim até na outra ponta. Porém, lá na outra ponta, nós teremos que encerrar também com 4 pontos altos. Então, eu vou adiantar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a primeira carreira do nosso gráfico. Fiz esta carreira de ponto rede. Subi aqui com as 2 correntes, copiei mais 3 pontos altos. Ficamos um total de 4 pontos altos. Aí, eu fiz a minha carreira de ponto rede, 2 correntes pulando 2 pontos altos, copiando o terceiro. E aqui nesta ponta, copiei os 4 últimos pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou ficar com 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Nós ficamos aqui um total de 21 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, porque é a altura do meu ponto alto. Porém, nessa carreira, nós vamos intercalar. Aqui onde são pontos altos, nós vamos abrir um quadrado e aqui no quadrado vamos colocar pontos altos. Então, eu subi aqui com as 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer mais 2 correntes, 1, 2. Então, nós ficamos aqui neste início com 4 correntes. Vou pular os 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Então, aqui na carreira anterior, nós fizemos pontos altos. Aqui nós vamos abrir quadrados. Então, a cada carreira nós vamos intercalando aqui nesta ponta desta forma. Agora, nós vamos fechar o próximo quadrado. Então, aqui são 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E copiar o nosso ponto alto. Então, as nossas carreiras nós vamos intercalar desta forma. Uma carreira terá pontos altos no início e quadrado depois. Na outra carreira, nós vamos abrir um quadrado em cima dos pontos altos e fechar o próximo quadrado. Então, nós vamos intercalando assim. Uma carreira será de pontos altos, uma de quadrado, uma de pontos altos, uma de quadrado. E assim até o final do nosso caminho de mesa. Agora, eu vou somente copiar os quadrados da carreira anterior. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, somente copiar os quadrados. Lembrando que aqui nesta ponta, nós vamos fechar este quadrado e abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos, da mesma forma que fizemos lá do outro lado. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui a segunda carreira do nosso gráfico. Aqui nesta ponta, como eu expliquei para vocês, a cada carreira nós vamos intercalando. Então, aqui nós começamos com pontos altos, aqui abrimos um quadrado e fechamos o próximo quadrado. Na próxima carreira, nós já vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui. Vamos colocar pontos altos aqui e abrir quadrados nesta. Na próxima carreira, novamente inverter, abrir quadrados. Então, onde são pontos altos, nós vamos abrir quadrados e onde são quadrados, preencher com pontos altos. A cada carreira, nós vamos intercalando. Uma carreira vai se iniciar com pontos altos, a outra com quadrado, a outra com pontos altos, a outra com quadrado. Assim, até a penúltima carreira, porque a nossa última carreira é esta carreira de pontos altos. Aqui deste lado, da mesma forma. E aqui no meio, nós apenas copiamos os quadrados. A nossa próxima carreira, nós vamos repetir novamente a carreira de quadrado, de ponto rede. Então, agora, nós vamos fazer esta carreira. Nós vamos preencher o quadrado com pontos altos em uma ponta e na outra. E abrir quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, eu vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês.
Então, aqui, encerramos a nossa terceira carreira. Nós fizemos aqui 3 carreiras de ponto rede. E aqui, nessa ponta, nós fomos intercalando. Então, aqui, o primeiro quadrado ficou fechado, vamos colocar assim, o segundo aberto. O terceiro fechado, o próximo será aberto. Assim, até o final do nosso trabalho, de um lado e do outro. Então, agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, aqui eu vou abrir o quadrado. Aqui nesta ponta está com o quadrado fechado, agora eu vou abrir. Então, eu vou fazer aqui 4 correntes. 3, 4. Vou virar o meu trabalho e vou copiar o quarto ponto alto, que é a nossa corrente, é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fechei, então, eu abri aqui esse primeiro quadrado. Vou fechar o próximo. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. E copiar o nosso ponto alto. Então, assim vai ficar na ponta, uma carreira fechada, uma aberta, uma fechada, uma aberta, e assim até o final. Agora, eu vou copiar aqui 7 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar um quadrado. Mais 2 correntes, copiar o segundo quadrado. Mais 2 correntes, copiar o terceiro quadrado. Vou copiar assim 7 quadrados nesta ponta. Copiei 3, vou fazer os outros 4. Então, já copiei aqui os 7 quadrados nesta ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fechar 2 quadrados com pontos altos. Então, são 2 correntes. Eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu fechei um quadrado. Vou fechar o próximo quadrado. Então, vou fechar aqui 2 quadrados juntos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. E copiar o próximo ponto alto. Então, eu fechei aqui 2 quadrados com pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular um quadrado, somente copiar este quadrado do meio e fechar os próximos 2 quadrados. Então, fechamos aqui um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. Com 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Então, aqui neste meio ficou desta forma. Eu fechei 2 quadrados, deixei um quadrado aberto e fechei os outros 2. Agora, automaticamente, aqui deste lado, vai ficar 7 quadrados. Nós vamos copiar e fazer aquele finalzinho aqui. Preencher este quadrado e abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Vou finalizar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira aqui neste início, da mesma forma que já vínhamos fazendo, um fechado, um aberto, e assim por diante. Copiamos aqui 7 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechamos 2 quadrados com pontos altos. Copiamos o quadrado do meio e fechamos mais 2 do outro lado com pontos altos. Automaticamente, aqui restou 7 quadrados, nós copiamos e fizemos este finalzinho. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já fiz aqui este início, subi com as 2 correntes, fechei este quadrado com pontos altos e abri o próximo quadrado. Agora, nós vamos copiar 6 quadrados. Na carreira anterior, eram 7. Agora, nós vamos copiar apenas 6. Então, vamos fazer 2 correntes, copiar um quadrado. Novamente, 2 correntes, copiar o próximo quadrado. Vamos fazer assim por 6 vezes, copiar 6 quadrados. Copiamos aqui 6 quadrados, sem contar com este quadrado aqui, que é do nosso início. Então, nós copiamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar este quadrado anterior aos pontos altos. Então, vamos colocar aqui os 2 pontos altos, fechar este quadrado. Copiar aqui o primeiro ponto alto. Vamos copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar. Então, vamos copiar os pontos altos. Feito isto, copiamos os pontos altos da carreira anterior, chegamos naquele quadrado do meio, onde nós apenas copiamos, deixamos aberto. Nesta carreira, nós vamos fechar este quadrado. Então, vamos colocar aqui os 2 pontos altos e copiar os próximos pontos altos novamente. Então, somente copiar estes pontos altos da carreira anterior. Então, copiamos os pontos.
Então, copiamos os pontos altos da carreira anterior. Vamos fechar o quadrado após os pontos altos. Nós fechamos um quadrado lá antes dos pontos altos e vamos fechar um quadrado após os pontos altos. Então, aqui neste meio ficou uma carreira de pontos altos. Automaticamente, aqui deste lado sobraram 6 quadrados. Nós vamos copiar e fazer este finalzinho. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerramos aqui mais uma carreira. Aqui neste início, eu fiz como já vínhamos fazendo, copiei aqui 6 quadrados. Na carreira anterior eram 7. Nós vamos copiar 6, fechar o quadrado anterior aos pontos altos, copiar os pontos altos, fechar o quadrado do meio, copiar os pontos altos e fechar um quadrado após os pontos altos. Vamos copiar os 6 últimos quadrados. E aqui nesta ponta, da mesma forma. Agora, esta carreira que nós fizemos, nós vamos repetir mais uma vez, da mesma forma que está aqui. Onde são quadrados, copiar os quadrados, e onde são pontos altos, copiar os pontos altos. Quadrados, copiar os quadrados. Apenas repetir mais uma vez esta carreira. Como é só repetição, eu vou fazer a segunda carreira e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Então, como prometido, eu apenas copiei o que eu fiz na carreira anterior. Copiei aqui os quadrados e copiei os pontos altos. Apenas copiei. Então, ficou desta forma esta carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei aqui esta carreira, porque é só repetição. Então, nós vamos fazer o início e na carreira anterior nós havíamos copiado 6 quadrados. Nessa, nós vamos copiar apenas 4. 1, 2, 3, 4. Sobrou aqui 2 quadrados, nós vamos fechar estes quadrados com pontos altos. Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos em cada quadrado. Então, fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o próximo primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Então, fechamos aqui 2 quadrados antes dos pontos altos. Aqui neste início, eu vou abrir um quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e no terceiro, vou copiar o ponto alto. Vou fazer aqui 7 pontos altos. Então, eu já fiz um, vou fazer o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ponto alto. Então, eu copiei aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou abrir aqui neste meio um quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Nesta ponta, novamente, vou copiar os pontos altos, vou copiar mais 7 pontos altos, da mesma forma que eu fiz nesta ponta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, copiamos aqui 7 pontos altos deste lado, da mesma forma que copiamos deste. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Nós abrimos um quadrado no início dos pontos altos, vamos abrir um quadrado no final dos pontos altos. Eu vou fazer aqui as 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. E vou fechar os 2 quadrados após os pontos altos. Eu fechei os 2 anterior aos pontos altos, vou fechar os 2 quadrados após os pontos altos. Então, fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. Automaticamente, aqui deste lado também vai sobrar 4 quadrados e o final. Eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei esta carreira. Fiz o início, copiei 4 quadrados ao invés de 6, copiei 4 e fechei os 2 anterior aos pontos altos. Aí, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, fiz 7 pontos altos, abri um quadrado aqui no meio, mais 7 pontos altos, na outra ponta da mesma forma, abri um quadrado no final dos pontos altos, fechei os 2 quadrados após os pontos altos, copiei os 4 quadrados e fiz o final. Observem que este meio aqui, esta carreira que nós acabamos de fazer, é esta carreira aqui. Nós fizemos os 7 pontos altos e abrimos o quadrado do meio. Agora, vamos para a nossa próxima carreira.
Então, já iniciei aqui a carreira, porque como é só repetição, eu já iniciei. Então, na carreira anterior, nós deixamos 4 quadrados abertos. Nessa, nós vamos copiar apenas 3. Vamos fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, nós vamos colocar aqui os 2 pontos altos. Vamos fechar um quadrado antes dos pontos altos da carreira anterior, copiar os 7 pontos altos da carreira anterior. Apenas copiar os pontos altos. Então, eu copiei aqui os pontos altos da carreira anterior e vamos fechar um quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Aqui neste meio, nós vamos abrir quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro. 2 correntes, copiar o quadrado da carreira anterior. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, aqui neste meio, nós abrimos 5 quadrados. 2 em cima dos 7 pontos altos, copiamos o quadrado do meio e 2 em cima dos outros 7 pontos altos. Vamos fechar este quadrado anterior aos pontos altos, da mesma forma que fizemos aqui deste lado. Então, fechamos aqui um quadrado anterior aos pontos altos. Vamos copiar os pontos altos, da mesma forma que fizemos deste lado. Vamos fechar um quadrado após os pontos altos e copiar os 3 quadrados restantes. Então, encerramos aqui mais uma carreira. Copiei, na carreira anterior, nós havíamos deixado 4 quadrados abertos. Aqui, nós copiamos apenas 3. Fechamos um quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos e fechamos um quadrado após os pontos altos. Aqui, neste meio, nós abrimos 5 quadrados, 4 em cima dos pontos altos e copiamos o quadrado do meio. Deste lado, fizemos da mesma forma que fizemos deste. Então, fechamos o quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos e fechamos um quadrado após os pontos altos. Copiamos os 3 quadrados restantes e fizemos o nosso final. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, nós vamos voltar aqui somente copiando. Então, nós vamos copiar até este ponto alto aqui. Como é só repetição, eu vou adiantar esta carreira, vou adiantar este início e já trago para nós continuarmos. Então, eu vou fazer até este ponto alto. Então, eu já adiantei aqui este início, apenas copiei o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Copiei até este ponto alto. Aí, nós chegamos em cima dos 5 quadrados que nós fizemos aqui neste meio. Então, eu vou copiar este quadrado, copiar o primeiro quadrado. Apenas copiar, vou preencher esses 3 quadrados do meio. Então, vou fazer em cada quadrado 2 pontos altos e copiar o ponto alto. Então, eu preenchi um quadrado, vou fazer assim com esses 3. E vou copiar este quadrado aqui, o último quadrado. Então, aqui neste meio ficou desta forma. Copiamos o primeiro quadrado, fechamos os 3 quadrados do meio e copiamos o último quadrado. Aqui deste lado, vamos fazer da mesma forma que fizemos deste. Vamos apenas copiar o que fizemos na carreira anterior. Então, copiar os pontos altos e os quadrados. Eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerramos aqui mais uma carreira. Então, eu copiei aqui o mesmo que eu fiz na carreira anterior. E aqui neste meio é que nós fizemos uma mudança. Então, aqui na carreira anterior eram 5 quadrados. Nesta carreira, nós copiamos o primeiro, fechamos os 3 quadrados do meio e copiamos o último quadrado. Aqui deste lado, da mesma forma que fizemos deste, copiamos os pontos altos e os quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu copiei aqui os 3 quadrados da carreira anterior. Chegamos em cima dos pontos altos. Aqui no início dos pontos altos, eu vou abrir um quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Então, abri um quadrado no início dos pontos altos. Vou copiar aqui os pontos altos do meio, apenas copiar. Até que nesta ponta, sobre os 3 pontos altos, que eu vou abrir um quadrado também aqui nesta ponta. Então, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, até que lá, aqui deste outro lado, sobre 3 pontos altos.
Então, aqui sobraram 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, em cima destes pontos altos, ficou desta forma. Chegamos aqui no meio. Nós vamos copiar o quadrado da carreira anterior. Vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Nós vamos ficar com 4 por causa desse primeiro ponto alto que nós fizemos. Então, 3, 4 pontos altos. Ficamos aqui com 4 pontos altos. Vamos abrir um quadrado no meio. Então, 2 correntes, vamos pular os 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. E vamos copiar os 4 últimos pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Então, aqui em cima dos pontos altos no meio, ficou desta forma. Então, eu vou copiar aqui o próximo quadrado, apenas copiar. Aí, chegamos em cima dos pontos altos do outro lado. Deste lado, nós vamos fazer o mesmo que fizemos deste. Vamos abrir um quadrado no início, copiar os pontos altos do meio e abrir um quadrado no final. Então, eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiar os pontos altos do meio, abrir um quadrado aqui no final, copiar os quadrados restantes. Eu vou adiantar esta carreira e já trago mais uma carreira encerrada. Então, aqui eu só copiei os quadrados, os 3 quadrados, abri um quadrado no início dos pontos altos. Copiei os pontos altos do meio e abri um quadrado aqui na outra ponta, em cima dos pontos altos. Copiei o quadrado da carreira anterior, aqui neste meio, eu copiei 4 pontos altos, abri o quadrado do meio, copiei os outros 4 pontos altos. Copiei este quadrado, abri um quadrado em cima dos pontos altos, copiei os pontos altos do meio e abri um quadrado aqui nesta ponta também. Copiei os quadrados. Então, assim, ficou mais uma carreira. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos copiar esta carreira aqui. Então, esta carreira, nós vamos copiar nesta feita. Então, eu vou fechar aqui tudo com pontos altos, da mesma forma que eu fechei aqui. E aqui, nesta ponta, eu vou novamente fechar este quadrado e este, da mesma forma que está aqui. Então, como é só repetição, eu vou fazer essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei mais uma carreira. Como eu falei para vocês, eu ia copiar esta carreira aqui. Foi o que eu fiz. Eu somente copiei. Observem que esta carreira aqui é a nossa carreira central. Agora, a continuação do nosso trabalho é o mesmo que nós fizemos nas carreiras anteriores. É como se fosse um espelho. Então, essa carreira que nós fizemos é esta carreira aqui. Agora, nós vamos fazer esta segunda carreira, que é da mesma forma aqui neste início. Aqui no meio, nós vamos abrir os quadrados e aqui nesta ponta, copiar o mesmo que fizemos nesta carreira. A próxima carreira, nós vamos fazer esta carreira e assim por diante, até chegar nesta carreira aqui. Então, nós vamos copiar o mesmo que fizemos aqui, agora do outro lado. Apenas copiar. Como é só repetição, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Então, como prometido, eu já encerrei aqui o nosso gráfico e trouxe para mostrar para vocês. No vídeo, nós fizemos até esta carreira. Como eu falei, nós apenas íamos repetindo carreira a carreira, até chegar na primeira carreira aqui, que é esta nossa carreira. Apenas nós fomos copiando. Aqui nós fizemos as carreiras, lá nós fomos voltando às carreiras, copiando. Uma vez que vocês fizerem este pedaço, até essa carreira do meio, onde tem um quadradinho aqui no meio, vocês vão copiando carreira a carreira, voltando até completar o desenho da nossa flor. Essa flor é bem facinho, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Então, este é o nosso gráfico, o gráfico da nossa flor. Agora, nós vamos fazer lá 3 carreiras de ponto rede. Após as 3 carreiras de ponto rede, que é aqui o nosso início, nós vamos repetir a nossa flor. Depois, novamente, as 3 carreiras de ponto rede, repetir a flor. Nós só vamos agora copiando a flor e as carreiras de ponto rede até o comprimento que
for o desejado, ou para a mesa, ou para a nossa mesa, ou para a encomenda. Nós vamos apenas copiando as flores, a flor, o desenho da flor, até atingir o comprimento desejado. E aqui na ponta, como eu falei, a cada carreira, uma carreira seria de pontos altos, o quadrado fechados, vamos colocar assim, quadrado aberto, quadrado fechado, quadrado aberto, até o final. Então, eu vou adiantar o meu caminho de mesa, barra tapete, como quiserem, e já trago para mostrar para vocês. Quando trouxer, já vou trazer com a última carreira desta parte de pontos altos. Nós iniciamos aqui com uma carreira base de pontos altos e vamos encerrar com uma carreira base de pontos altos. Então, eu vou adiantar, copiar as flores e já trago para mostrar para vocês. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa, barra tapete, como quiserem, até o tamanho que para a minha mesa é o suficiente e trouxe para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso trabalho. Encerrei aqui esta etapa com uma carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. Para o tamanho da minha mesa, eu fiz 4 flores. Então, 1, 2, 3, 4 flores. Mas vocês podem fazer quantas flores for o necessário. Falando para vocês que aqui neste meio eu fiz 3 carreiras de ponto rede. Aqui é apenas uma ideia, vocês podem fazer quantas carreiras quiser. Quanto mais distante vocês quiserem uma flor da outra, vocês podem colocar em carreiras de ponto rede. Aqui eu fiz 3, mas vocês podem fazer 4, 5, fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma ideia. Então, assim ficou o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Eu fiz aqui o meu último ponto alto. Agora, na lateral, nessa e na outra, nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos. Então, nós vamos fazer na lateral uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Então, 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2. Então, nós vamos fazer nas laterais desta forma, uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Eu vou adiantar e quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu já fiz aqui a minha carreira de pontos baixos nas laterais, nesta e na próxima. Chegamos em cima dos pontos altos. Eu vou fazer a minha última carreira aqui em cima dos pontos altos. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou pular aqui 2 pontos altos. 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós fizemos aqui 3 pontos altos tombados. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Feitos os 3 pontos altos, vou pular 2 pontos altos da carreira anterior. 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntes, 1, 2, 3. Vou fazer no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficamos assim, com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou pular 2 pontos altos. 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira. 3 pontos altos tombados. Lembrando que eu pulei aqui 2 pontos altos e fiz o nosso ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. Aqui vai ficar a critério de vocês, depende do tamanho do ponto de vocês. Caso vocês queiram pular 3 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no quarto ponto alto, fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma ideia. Então, eu vou encerrar esta carreira, finalizar o nosso trabalho e já trago para mostrar para vocês o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já encerrei aqui a minha carreira de 3 pontos altos tombados, escondi o barbante aqui por entre os pontos. Aqui eu vou dar um pinguinho de cola e vou cortar. E
Nas laterais, eu fiz a minha carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!